Rio Santa Maria da Vitória, nascente Santa Maria de Jetibá, até a Baía de Vitória, onde encontra o mar, são 122 quilômetros de descida, que começa acidentada e depois é bem mansa. Sua bacia drena uma área de 1.844 quilômetros quadrados. Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Cariacica, Serra e a capital, Vitória, dependem da saúde do rio e de seus afluentes. Rio Jucu, nascente Pedra Azul, Domingos Martins. Até a foz em Vila Velha, o rio percorre 166 quilômetros entre montanhas, matas e centros urbanos, até encontrar o mar. Sua bacia hidrográfica abrange uma área de 2.220 quilômetros quadrados. Domingos Martins, Marechal Floriano, Viana, Cariacica, Guarapari e Vila Velha são banhados por suas águas. Quanto às características marcantes da bacia hidrográfica do Rio Jucu, podemos destacar a questão dos usos múltiplos das suas águas. Na região serrana, a sua grande importância na questão da irrigação. Nos municípios de Viana e Cariacica, já na parte média da bacia, a importância em relação à atividade industrial. Na foz do Rio Jucu, a importância em relação ao abastecimento humano, que não se restringe só ao município de Vila Velha, mas se amplia também ao município de Vitória, que não faz parte desta bacia. Ambas as bacias são mais que estratégicas para o Espírito Santo. Juntas, elas abastecem as torneiras de 60% da população do estado, concentrada na região centro-serrana e na Grande Vitória. Cariacica é o único município que faz parte das duas bacias. Nós sabemos que as bacias do Rio Jucu e Santa Maria, têm problemas que envolvem toda a população da Grande Vitória. Nós temos uma preocupação grande e sabemos que as soluções não são fáceis, mas é preciso que haja uma articulação, porque, na verdade, qualquer solução, para ser exitosa, tem que contar com a participação do poder público e da sociedade civil. Inclusive, essa é a ideia fundamental e principal na constituição dos comitês. É preciso que a gente entenda que sem articulação entre os municípios e entre os municípios e as comunidades, nós não teremos sucesso para garantir a despoluição completa dessas duas bacias tão importantes para o desenvolvimento econômico, social e para o abastecimento de milhões de pessoas na Grande Vitória e até nos municípios do entorno. Da saúde do Jucu e do Santa Maria depende o pouco que resta da Mata Atlântica na região e sua biodiversidade. Como se isso não bastasse, os rios geram 25% da energia elétrica produzida em terras capixabas. Sem eles, grande parte do produto interno bruto do estado desapareceria. O turismo na região serrana entraria em colapso. Lavouras inteiras deixariam de ser irrigadas. Campo e cidade enfrentariam a escassez de alimentos. A pesca artesanal acabaria de vez. Indústrias fechariam as portas e milhares de pessoas ficariam desempregadas. Do rio que corta o nosso município aqui, que é o Rio Jucu, ele ainda é considerado um dos rios ainda mais limpos, vamos dizer, do nosso estado. Mas a gente que é morador daqui, a gente sabe que tem inúmeros problemas que, se você não atuar, quer dizer, vai levar um dia a sérios problemas de abastecimento. Mas ainda vivemos uma situação muito privilegiada. O município de Domingos Martins é um dos municípios que tem a maior cobertura vegetal remanescente da Mata Atlântica ainda, e a gente tem procurado, ao longo desses anos, manter, porque a gente sabe da importância da preservação dessa reserva para a nossa maior riqueza, que é a água que a gente extrai daqui para produzir os nossos produtos, né? E o nosso município é realmente um município que tem suas propriedades irrigadas com uma água, né? Que nós dependemos assim
sempre da água para poder irrigá-los. Tenho certeza que Santa Maria é o que tem que realmente ficar à frente, né, onde nasce o rio Santa Maria. E nós precisamos, né, que as autoridades ou entidades que usam desta água que nos ajudam. Apesar de serem estratégicos para o Espírito Santo, os rios padecem. Agrotóxicos que escorrem das plantações contaminam suas águas. Construções irregulares avançam sobre seus leitos. Esgotos doméstico e industrial ainda são despejados sem tratamento. Além da poluição causada pelos dejetos, as bacias também definham pelo desmatamento das florestas, dos morros e das nascentes, o corte das matas ciliares e a precariedade das estradas próximas aos leitos são sinônimos de erosão e assoreamento. Em dezembro de 2008, o Rio Santa Maria deu uma amostra do tamanho dos problemas que a sociedade tem que enfrentar. Pela primeira vez, a CESAM, Companhia Espírito Santense de Saneamento, interrompeu o abastecimento de água para 500 mil de pessoas. A lama trazida pelo Rio Santa Maria ameaçava destruir a estação de tratamento de Carapina. O índice de turbidez, que sempre foi de 26 UNTs, a nossa média histórica subiu a 1.150 UNTs, ou seja, a turbidez foi tão grande que nós tivemos que paralisar todo o processo de filtragem da água que poderia danificar toda aquela estação. Isso demonstra o índice de degradação que esse rio vem sofrendo ao longo dos anos e o problema que poderá ocorrer no futuro no abastecimento de água da Grande Vitória. Em 1988, um grupo de voluntários inaugurou a descida ecológica do Rio Jucu, no intento de alertar que já naquela época as duas bacias estavam seriamente ameaçadas. Mas só em 1991, empresas diretamente ligadas aos rios e também o poder público se mobilizaram. Nascia ali o consórcio Santa Maria Jucu, com a missão de desenvolver projetos para a recuperação das bacias hidrográficas. Problemas administrativos, inadequação com a legislação atual e a falta de participação da sociedade civil organizada, o consórcio acabou fracassando. Em 2005, duas organizações da sociedade civil, o Instituto Ecobacia e a Associação Barrense de Canoagem, com o apoio do IEMA e da CESAM, iniciaram então a formação de comitês para bacias hidrográficas dos rios Jucu e Santa Maria da Vitória. As prefeituras e o setor produtivo também resolveram encarar o problema de frente e colaboraram na formação dos comitês. Neles, empresas, poder público e sociedade civil participam com igual número de representantes. E é lá que as ações para a recuperação das bacias são planejadas. Em 2005, as duas bacias viviam uma situação duplamente problemática. Por um lado, os problemas ambientais continuavam presentes e, por outro, a instituição criada em 1991 para resolver esses problemas, o consórcio, estava terminando seus dias sem conseguir resolver esses problemas. Foi então que nós do Instituto Ecobacia e a Associação Barrense de Canoagem, representada pelo Eduardo Pignaton, começamos o trabalho de criação dos comitês de bacia hidrográfica, procurando o IEMA, CESAM e outras empresas para fazer esse trabalho. E um dos nossos grandes apoios nessa época, para convencimento das instituições a formar os comitês, foi exatamente o lançamento da Década da Água pela ONU, um período de 2005 até 2015, onde todos os países e instituições do mundo iriam desenvolver esforços para resolver os problemas de recursos hídricos de sua região. Essas duas bacias hidrográficas, do Jucu e de Santa Maria, sempre foram encarados pelo Estado como bacias fundamentais, não só pela questão do que representam em termos de abastecimento público, né, para essa população da região metropolitana, mas também para a área do setor industrial, que é importante, saneamento, para a agricultura. Então, quando houve esse movimento da sociedade civil de criar esses comitês, o governo
rapidamente se apropriou disso junto a essas organizações civis, com contribuição inclusive de mobilização, porque se entendeu que essas organizações poderiam fazer isso melhor do que o próprio governo, e isso foi feito, e que mesmo o comitê, tendo cumprido todas as etapas, estão criados, estão avançando, nós ainda nos consideramos responsáveis por fortalecer o trabalho desses comitês. Em 2006, com as diretorias provisórias dos 2 comitês se organizando, foi possível realizar a primeira expedição técnica no Rio Santa Maria. Já em 2007, o governo do estado assinou o decreto de criação dos comitês, dando a eles reconhecimento e existência legal. No mesmo ano, o governo do estado e municípios, junto com os comitês, começaram a preparar o Água 2008. O projeto Água 2008 estabeleceu 2 eixos prioritários de ação. O primeiro foi organizar e realizar as eleições dos comitês e suas diretorias, escolhendo democraticamente os representantes do setor público, da sociedade civil e dos usuários para participar dos trabalhos dos comitês. O segundo eixo foi organizar o seminário Agenda das Bacias Estratégicas, para criar um plano de ação e metas para os comitês. Foi uma coisa extremamente interessante. Primeiro que ele foi feito de uma forma muito democrática, com a participação dos prefeitos, das equipes de governos que atuam nessa área, com a presença do governo do estado, com a CESAM e principalmente o movimento social e as pessoas integradas nessa luta. Então é uma articulação de toda a sociedade no sentido de preservar e garantir abastecimento de água, não só na Grande Vitória, como preservar os rios Jucu e Santa Maria, que são importantes para nós. 4 planos de ação foram traçados. O primeiro é voltado para o saneamento. A meta apresentada pela CESAM é de investir até 2011 150 milhões nos municípios da bacia do Rio Jucu e 314 milhões nas cidades da bacia do Santa Maria da Vitória. Assim, a cobertura de tratamento de esgotos no Santa Maria vai passar dos atuais 47% para 69%. E a taxa na bacia do Jucu vai saltar dos 33% atuais para 74% até 2011. O segundo plano prevê a montagem de uma rede de informações hidrológicas para monitorar a qualidade e a quantidade das águas nas 2 bacias. As informações vão permitir o conhecimento exato da situação das bacias. O terceiro e o quarto plano apresentados no seminário atacaram de frente o problema da erosão e assoreamento. O terceiro plano propõe recompensar em dinheiro os agricultores que adotem práticas conservacionistas em seus cultivos, reduzindo a quantidade de terra levada pelas chuvas aos leitos dos rios. O plano lançado no Água 2008 foi o embrião do projeto de lei do governo estadual, instituindo o pagamento por serviços ambientais para as bacias do Espírito Santo. O quarto plano é dedicado às estradas vicinais. Como elas causam 70% do assoreamento dos rios, recomendou-se o treinamento dos operadores de patrol dos órgãos do Estado e das prefeituras. É o começo da adoção de princípios ambientais na construção e recuperação de estradas rurais. Além das metas de ação, o Água 2008 marcou o princípio da cooperação entre Espírito Santo e França, país que inspirou a nova Lei Brasileira de Água. O senhor Marc Collet, diretor da agência de água que administra o Rio Sena, relatou no seminário a experiência de revitalização do Rio francês. Eu acho que o grande ensinamento por parte do nosso palestrante foi a capacidade que teve a França de pegar um rio que estava totalmente poluído, degradado, e transformar esse rio. E nós podemos fazer isso na cidade de Vitória, podemos fazer isso no Brasil, que é pegar os nossos rios que estão poluídos, não só na cidade de Vitória, não só na Grande Vitória, mas também em todo o país, e transformar esses rios, possibilitar que esses rios tenham novamente peixes, que tenham um ecossistema funcionando adequadamente. Então a gente vê uma autoridade dessa importância, um presidente do Rio Sena da França, com certeza a gente sabe que a gente está muito atrás deles ainda.
talvez há anos, mas eu acredito que se fizer um trabalho legal aqui também em relação ao comitê, à própria bacia, a gente chegue ao nível deles. Após o seminário, o representante francês participou de uma visita técnica de 2 dias aos rios Jucu e Santa Maria. Além de ajudar, o senhor Collet também se encanta. A estação de tratamento de esgotos de Araçás, em Vila Velha, que tem desinfecção de esgoto por ultravioleta, surpreendeu o francês. Em seu país, o processo só é utilizado no tratamento de água. É interessante essa observação feita, pelo nosso visitante, e nós decidimos aqui na região metropolitana adotar esse padrão exigente, com o tratamento inclusive com ultravioleta do esgoto, porque a gente sabe que essa água vai ser devolvida exatamente para os corpos hídricos que nós utilizamos para fazer depois a captação e a distribuição de água. Então é muito importante para nós que esse tratamento tenha um nível não só bom, vamos dizer, do ponto de vista técnico, mas que gere credibilidade. 2005-2015, a década da água lançada pela Organização das Nações Unidas. Espírito Santo, Água 2008, o primeiro passo de uma longa jornada. Fica o desafio. Em 2015, na conclusão da década da água, saberemos se o Estado terá conseguido recuperar os rios Jucu e Santa Maria, atendendo às recomendações da ONU, e se terá conseguido andar em compasso com os esforços internacionais na preservação dos recursos hídricos regionais e do planeta.